Vamos agora dar sequência ao estudo com o tema O Diabo. Esta é a quarta parte. Eu peço por gentileza que antes de você ouvir essa parte, você ouça a primeira, a segunda e a terceira parte, para que não fique fermentada esta quarta parte no seu entendimento. Aqueles que querem de fato descobrir a verdade, eles não ficam pegando trechos isolados, eles compreendem a história de uma forma geral, para que você não seja enganado. Uma prática muito usada pelo sistema religioso. É verso aqui, verso ali, contexto aqui, contexto lá, pegam a história na metade da história e as pessoas ficam boiando sobre o contexto geral. E no primeiro áudio falei sobre a onisciência, onipotência e onipresença do Criador, o que não abre brecha para ele ter inimigos, pois inimigos só tem quem não tem essas três qualidades: onisciência, onipotência e onipresença. Se o Pai tem essas três qualidades, todas as brechas sobre a questão de ter inimigos, elas caem por terra. Não existe, a não ser que nós queiramos diminuir o nosso Criador, como disse Paulo em Romanos 1, transformar o ser incorruptível em algo corruptível. Sabe qual é a parte mais ilógica de toda essa história? É um Criador que manda nós amarmos os nossos inimigos ter um inimigo. E aí não tem jeito, né? Cada vez que a gente vai se aprofundando mais na história, a gente vai percebendo que não tem base todo esse fermento da religião. As pessoas só acreditam nisso porque elas não procuram conhecer a verdade. Como disse Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O Pai deixaria o povo no engano. Paulo deixou claro isso, porque eles não procuravam a verdade. E muitos até preferem realmente continuar neste engano, porque é muito bom ter em quem pôr a culpa. O ser humano sempre fez isso. Desde lá do Éden, ele coloca a culpa nas pessoas. Ele sempre acha um culpado. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, e por aí vai. Ninguém quer assumir a culpa, dizer eu errei, eu vou lá, eu vou me consertar, eu vou fechar essa brecha. E o principal, né? Em Mateus 18, o Messias fala que ele só está no meio de pessoas que têm essa coragem de ir se consertar com o seu irmão. E se a pessoa não aceitar, ela chama uma testemunha, mas ela faz o possível para se consertar. E o Messias diz, aonde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas nesta questão de calçar a cara, de ir lá, de pedir perdão, aí sim ele está no meio. Não no sentido religioso, mas entre pessoas que têm coragem de assumir as suas culpas. Quando as pessoas caem em si e começam a praticar este verdadeiro evangelho, que é o sacrifício vivo, é calçar a cara e consertar os seus erros, quando as pessoas fizerem isso, de fato o mundo vai mudar. Mas enquanto as pessoas ficarem colocando as suas culpas nas costas de outras pessoas, infelizmente, nada vai mudar no mundo, porque as brechas não serão fechadas. E nós precisamos fechar as brechas para o mal não entrar. Aí talvez você diga, e você acabou de falar que o mal ele vai entrar na pessoa. Gente, eu não digo que o mal não existe. Eu espero que você tenha compreendido isso em todos os áudios que eu gravei até agora. Eu não estou dizendo que o mal não existe. O que eu quero deixar claro é que o sistema religioso deturpa a função do mal. O porquê o Pai criou o mal, como Isaías disse no capítulo 45, e eu já li lá no primeiro áudio. O Pai diz, através da boca do seu profeta, eu criei o mal, eu criei as trevas. Então o Pai criou e tem uma função essa criação. Esse lado obscuro que o sistema traz como algo que se rebelou contra o Pai e hoje tem o objetivo de fazer as pessoas se prejudicarem para poder ir para o inferno, tudo isso é uma verdadeira invenção do sistema religioso. Porque o próprio mal, como eu já disse também, se eu não me engano, no áudio 1 ou 2, ele serve para alertar as pessoas dos seus erros. Quando as pessoas estão sofrendo o prejuízo de suas maldades, aí sim o mal entra. É o que está escrito, o mal está ao nosso derredor esperando uma brecha. Então quando ele encontra, ou seja, quem deu a brecha? Fomos nós. Aí sim ele vem e nos pune. Você plantou, você vai colher. A colheita má é o mal que dá, a colheita boa é o Pai que dá. E isso deixa claro no nosso entendimento um reino perfeito, onde o Pai trabalha de forma equilibrada. Ele não prejudica ninguém e nem ao mesmo tempo ele faz bem para ninguém que não merece. Está em nossas mãos a escolha. O Pai disse para Caim, Caim, cabe a tu dominar o pecado. Cabe a você, o pecado jaz à porta. O mal está ao derredor, esperando você falhar. Quando você falhar, ele vai te punir. Mas se você dizer não, se você se controlar e fechar as brechas, o mal não entra. Porque o mal não pode entrar onde ele não tem permissão para entrar. Por isso que lá na história de Jó, o Pai permite o mal a entrar mais profundamente ali na vida de Jó,
porque ele diz que a riqueza, ele diz que a saúde fazia com que Jó não blasfemasse. E o pai falou, então pode mexer, autorização. Olha só que reino equilibrado. O pai dando autorização para ele aprofundar mais. O cara não blasfema, deixa eu me aprofundar mais. Aí põe doença, aí ele fica pobre, um monte de coisa para ver se ele blasfema. Aí nós temos que imaginar assim, né? Então o pai, ele agiu com maldade ali na vida de Jó? Não, gente. Como nós vamos ser aprovados se nós não formos testados? Como saber o que é palha e o que é ouro? Você consegue entender isso? Olha que interessante. É o exemplo que eu falei da polícia, que fica procurando aonde tem a brecha, onde tem o mal, para ela vir e dar a paga. E quando a pessoa vai presa, a função, a ideia que se tem é que a pessoa vai aprender a lição e não vai fazer mais aquilo. É a mesma coisa, gente. Por que nós não conseguimos entender isso? É porque o sistema ferimenta de uma tal forma que as pessoas não compreendem. Eu usei o caso da madrasta lá, daquele rapaz que estava se relacionando com a madrasta lá em 1 Coríntios 5, que Paulo manda entregar o rapaz para Satanás para sua alma se salvar. Olha só, deixa o rapaz colher o mal que ele está plantando e quem sabe ele volte para o bom caminho. Então todo o mal que a gente sofre, ele não tem um lado negativo como o sistema ensina. Eu vou entrar já na passagem de Ezequiel 28, mas essa introdução ela é necessária para descauterizar um pouco mais a mente. Imagine uma dor de dente. O que causou uma dor de dente? Foi você que não escovou, que não cuidou, então a dor de dente chega. Aí você vai no dentista. Então você percebe que a dor, o sofrimento trouxe para você a memória de que você não está cuidando. E aí você passa a cuidar. Então você percebe, é o mesmo caso. É aquela dor de barriga que você tem, é aquela dor no peito, aí você procura um médico. Então a dor, ela é um sintoma de que você está caminhando pelo lado errado e você precisa voltar e se consertar. Então é um reino equilibrado, onde tudo funciona harmoniosamente. Só que aí vem um sistema, as pessoas vão para a igreja desempregada, doente, um monte de coisa, eles falam que é o diabo, gente, pelo amor de Deus. Não, essas são as ferramentas que o pai criou para mostrar para você que você está no caminho errado. Aí você vai pro sistema religioso, sabe o que acontece? É aquele filho que faz um monte de coisa errada e vem pro pai e o pai passa a mão na cabeça e não dá punição pra pessoa. E ela sai dali achando que é o diabo. Não é ela. É aquele filho que a professora fala, olha, seu filho tá batendo nos amiguinhos na escola. E aí você fala, não é ele que tá batendo, são os amiguinhos que tá provocando. Aí esse filho cresce um filho bastardo. É como disse Oséias, filhos bastardos não são filhos do nosso pai, são filhos da Babilônia. Crescem enganados, fermentados e aí fazem coisas erradas, são punidos pela lei da semeadura e os líderes religiosos são capazes de falar que não. É como se eles dissessem assim, esse negócio de lei de semeadura não existe não. O seu filho plantou arroz e está colhendo arroz, mas o certo era colher feijão. Gente, é um absurdo isso que eles falam. As pessoas precisam aprender com os seus erros, aprender. Tá doendo? O que tá acontecendo? O filho não fala com você? A mulher foi embora? Você tem que acordar. É você que não plantou, é você que não regou, é você que não foi atrás, é você que não cuidou. O pai tá te mostrando através da frieza deles que você precisa dar um cobertor para eles, cuidar melhor, para que você possa colher. Isto é plantar no reino do pai. E você fica plantando na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. O pai quer que você plante na mente das pessoas. É ali que está o reino do pai. A arca da aliança está ali, a presença dele está ali. Faça por merecer. Traga boas lembranças à sua esposa para quando ela quiser se separar de você ou quando aparecer o Ricardão, ela vai lembrar, não, mas meu marido é tão carinhoso, meu marido é tão amoroso, ele é tão gente boa comigo, ele cuida de mim, para que eu vou abandonar um homem tão bom desse? O meu pai é um paizão, ele me leva para passear, ele me leva para chupar um sorvete, o meu pai tá sempre do meu lado, por que eu vou ouvir o conselho desse drogado, dessa pessoa que o pai dele não deu calor para ele, não alimentou o espírito dessas pessoas com coisas boas e agora estão colhendo. Aí eles falam que é o diabo, e as pessoas não crescem, o seu espírito não se purifica, porque esta carne nossa, ela serve para purificar o nosso espírito. Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a carne sente dor. Isso é uma demonstração de que você tem que se consertar, voltar para o seu Éden, porque quando você volta para o Éden, não tem choro. É como está escrito, a lágrima não existe no reino espiritual do Pai, a não ser se for de alegria, porque as pessoas que estão
plantam no Éden, elas sabem aonde plantam, como plantam e elas sabem o que estão colhendo, porque as pessoas estão acordadas. Por isso Paulo dizia, desperta tu que dormes. As pessoas estão dormindo e esses homens, esses abutres, eles se alimentam dessas pessoas mortas, porque todo mundo quando vai para um sistema religioso, quando está com problema, eles ficam nesse negócio de expulsar demônio, de fazer isso, fazer aquilo, passam a fazer parte desse clube social, desses homens que são os capetas. Eles vivem da desgraça da pessoa. Acorde, as pessoas precisam voltar a buscar o Criador do universo dentro de si, não fora de si pela boca desses homens. Nuvens sem chuva, como disse Judas no capítulo 1. Judas tinha toda a razão, são homens que não têm palavra do Pai, blasfemam contra o Espírito. Já falei sobre isso aqui nestes áudios anteriores. O que é blasfemar contra o Espírito? Esses homens, eles fazem as pessoas blasfemar contra o Espírito Santo. E quando o Messias disse lá em Mateus 12 sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo, o texto é claro. Aqueles homens estavam dizendo que o que ele estava fazendo era em nome do diabo. E ele disse, olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Vocês estão indo contra a verdade. Vocês é que estão enganando essas pessoas. Vocês é que estão tornando elas mudas, surdas, paralíticas, através dos seus ensinos enganadores. E elas não são capazes de reconhecer os seus erros. Vocês é que estão indo contra o Espírito do Pai. Eu cheguei para libertar elas. E às vezes um áudio desse aqui, ó, que traz libertação para muitas pessoas, tem muitos líderes aí que estão ouvindo e estão criticando, estão falando mal. Sabe por quê? Porque estão blasfemando contra o Espírito do Pai, que quer consertar o espírito das pessoas, e eles não deixam, porque eles lucram com os mortos, seus abutres. Então vamos lá, gente, para correr aqui, para não demorar muito. Eu falei sobre Pedro, que quando Pedro é chamado de Satanás pelo Messias, lá em Mateus 16, Pedro estava na carne. O texto é claro. Por isso que o Messias o chama de Satanás. Pedro não compreendia o mundo espiritual. E por amor ao Messias, ele não queria que o Messias fosse morto. Mas mesmo assim, o Messias conseguiu perceber que aquele carinho todo, ele era maldoso no sentido espiritual, não pelo carinho de Pedro por ele, mas Pedro não estava compreendendo o plano de salvação. Então você tem que entender, quando pendemos para a carne, infelizmente o mal entra. Por isso que Paulo o tempo todo fala da luta do espírito contra a carne. O Messias na tentação do deserto, que ali fala de Satanás que vem tentar ele. O que está acontecendo ali? Está acontecendo um duelo entre a carne e o espírito. É a carne tentando fazer ele pender para a carne e o espírito dizendo, não, fique sendo espiritual. Não coma deste alimento que a carne está querendo te dar, porque se você pender para esse lado, o mal entra. E aí você vai colher todos os frutos. E o Messias ali obedeceu, como Paulo disse em Hebreus 5. O Messias aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Assim como lá em 2 Samuel, capítulo 7, o profeta diz para Davi, que aquele que levantaria o verdadeiro templo, se ele errasse, se ele pecasse, ele seria açoitado também. Se ele pendesse para a carne, ele iria sofrer. Mas o Messias seguiu firme. E por ele ter conseguido vencer as tentações da carne, ele agora é fonte de água viva para todos os que nele buscam. Como está escrito em Hebreus capítulo 5. Ou seja, quando fala que ele agora é fonte de água viva, é porque nós podemos beber dele, dos ensinamentos dele. Se ele conseguiu, nós também conseguimos. Não é para ficar colocando as nossas culpas sobre ele. É nós andarmos como ele andou, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos que andar como ele andou, e aí somos sarados. Você está entendendo isso? Em Ezequiel 28, eu não vou ler todo o contexto, porque eu quero que você leia. Se você tem curiosidade para aprender, você vai ler. Ezequiel 28, do verso 1 até o verso 10, ali o profeta está dizendo para Tiro que ele não era Deus. Ele estava querendo ser o Tiro. Não era diabo nenhum, era o Tiro, orgulhoso. Estava dando lado para a carne. Ele estava ali aceitando as coisas que o mundo oferece, riquezas, poder. Ele estava dando lado para ambição, para cobiça, para avareza. Só que ele foi levantado para ser anjo na vida das pessoas. Rei era para ser anjo. Uma pessoa que pudesse ser favorável às pessoas, ajudar as pessoas, recolher ali os impostos e poder dividir com todo mundo igualmente, ninguém tendo perca de nada, porque as pessoas não conseguiam fazer isso por si só. Então Deus levantava homens para poder ser anjos, ou seja, homens que iam ajudar as pessoas a terem uma vida mais organizada. Essa era a função do Tiro, mas subiu para a cabeça, ele começou a se achar Deus. O pai levantava os profetas para auxiliar esses homens, para eles não se corromperem.
O mundo estava na mão deles. E se eles se corrompessem, todos perdiam. Agora leia Apocalipse 12, quando fala que Satanás, ou seja, o dragão, ele corrompeu, ele fez cair 1/3 dos anjos. Ali não são anjos que estão no céu. São pessoas que deram lado para a carne e fizeram o mundo se tornar um mundo caído, um mundo sem amor, porque a ambição entrou, pessoas corruptas. E para finalizar, se ele foi expulso no céu, por que no texto de Ezequiel 28 ele ainda está com pedras afogueadas no Éden? Em Deuteronômio 11, verso 26 ao 32, ali diz o seguinte: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Criador, e a maldição quando não cumprides os mandamentos do Criador, quando se desviares do caminho que ele propôs. Olha que interessante, as pessoas, elas preferem acreditar no fermento, no engano, de que existe um ser que é mau, que foi criado bom, mas que se tornou mal, ou seja, tinha livre-arbítrio. Esse ser agora é contra o Criador, faz de tudo para tirar as pessoas da mão do Criador, e esse ser vive fazendo com que as pessoas errem, pequem, e as pessoas colocam culpa nele e expulsam ele da vida delas. Ou seja, é o tempo todo tirando de si a culpa, de si. E é esse um dos principais enganos de as pessoas, no meu ponto de vista, não voltarem para o paraíso. Da humanidade não estar no paraíso. O tempo todo as pessoas estão procurando culpados. E aqui nesse texto, o texto é claro, que o Pai colocaria diante das pessoas o caminho do bem e do mal. Ele colocaria. Não é um mal que viria para colocar, né, no caminho das pessoas o mal. Não, era o Pai que estava colocando. Ó, se você for pelo caminho certo que eu estou te guiando, você vai receber o bem. Tanto é que a palavra bem, né, ele fala benção, ou seja, é um bem que vem do são, do Criador. O são é o puro. Aí ele fala, porém, se você não for pelo caminho correto, você vai pelo caminho errado, porque só tem os dois lados, o lado A e o lado B. Quando você vai pelo caminho errado, você vai receber o mal. Mas ele disse que o mal vem de quem? De um ser que era bom, que ficou ruim? Não, ele fala que o mal vem do mesmo são. Do mesmo são que é do bênção. Só que as pessoas querem a bênção, mas não querem a maldição. Só que a maldição, ela não vem porque o pai é mau e porque ele quer, ou porque existe um mal que quer prejudicar as pessoas. Não, vem porque a pessoa está fora do caminho. A pessoa não está no caminho certo, vai vir o mal. Para quê? Para que a pessoa reconheça que ela está no caminho mal. É impossível a pessoa voltar para o caminho do bem se não existir o caminho do mal. Assim como o dia e noite. É uma questão de lógica. Mas as pessoas preferem ir pelo lado do fermento, porque é mais fácil colocar a culpa nos outros. Ai, não sou eu, como esses dias um rapaz colocando a culpa nos outros, me deixou assim de boca aberta. Porque agora, enxergando isso, eu consigo ver as pessoas o tempo todo colocando a culpa nas coisas, nas pessoas, num diabo que ela diz que existe, porque na cabeça dela a religião já dominou, fermentou, e ela não consegue entender que é ela que está fazendo algum tipo de mal para que aquele mal tivesse vindo. E é um mal que veio justamente por causa disso. O mal, ele só vem quando a pessoa, como a própria Escritura fala em vários momentos, abre brecha. Esse abrir brecha é justamente a pessoa deixou o caminho da bênção para ir pelo caminho da maldição. Aí esse mal não é um mal que quis estar ali, que quer te levar pelo caminho. Não, ele não quer. Ele não está ali para te conduzir para lá. Ele só está ali aguardando a sua escolha, como o texto diz. O Pai colocou o caminho do bem e do mal diante de todos. Todos estamos diante desses dois caminhos. E qual estamos escolhendo? Se escolhemos o bem do são, assim viveremos. Mas se escolhermos o mal, o são não irá nos poupar. Porque é através da dor de dente que eu procuro um dentista. É através de uma dor no estômago que eu procuro um médico. E assim por diante. O mal nos leva para o bem quando temos a consciência desse propósito do Pai. Agora, quando não temos, somos roubados de noite por pessoas que se aproveitam disso
de coisas más que nós estamos fazendo, não abre os olhos das pessoas para que elas continuem no mal e com isso eles continuem com a desculpa do diabo e continuem lucrando em cima do engano. Pense nisso. Um forte abraço e até a próxima.